Ao afirmar a perseverança dos santos, ou seja, quando dizemos que nós cremos na perseverança dos santos, o que nós não estamos dizendo? Nós não estamos dizendo que os crentes não pecam, tá? Quando nós afirmamos a perseverança dos santos. Veja o que diz João 1:1. Quem está com o microfone? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tudo bem? Ao afirmar a perseverança dos santos, o que nós não estamos dizendo é que o crente pode pecar à vontade. Geralmente nós ouvimos algo parecido quando nós estamos ensinando a respeito da perseverança dos santos ou uma doutrina correlata. A pessoa diz, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim? Geralmente a pessoa tem o costume de dizer, não é assim, tal. O correto é dizer, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que você não está entendendo errado, não está entendendo correto a doutrina. Veja o que a Bíblia diz. 1 João também, capítulo 3. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Eu estou usando aqui a tradução da imprensa bíblica, tá? Perceberam isso? Como alguém pode dizer que é nascido de Deus, mas ele vive na prática do pecado? Quem realmente é nascido, quem realmente foi salvo, ele não, embora ele peque, ele não permanece vivendo no pecado. Ele não é algo que é habitual seu. Isso é fantástico, porque agora, por mais que nós pecamos, o pecado é algo estranho, é um corpo estranho, tudo bem? Em nós. Nós sentimos nojo em relação a isso. Muitas vezes, quando caímos em pecado, e nós pecamos muitas vezes, nós sentimos vergonha em relação a isso. E o que nós fazemos? Nós corremos para Deus. É por isso que Paul Washer ele vai dizer que ele se gloria até nos pecados dele. Porque, de uma forma até misteriosa, Deus, para o seu louvor e para a sua glória, ele utiliza o pecado do salvo para que ele se achegue mais a ele. Ok? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. E Deus traz tudo para a sua glória. Inclusive, o pecado, ele usa isso para a sua glória. Novamente, os dois personagens. De um lado, os eleitos, ele utiliza o pecado dos eleitos para que eles se acheguem mais a ele, para que eles se aproximem mais a ele, para que eles corram, para que eles se lancem ainda mais aos pés de Cristo, aos pés de Deus. Franklin Ferreira vai dizer o seguinte, que salvação é o pecador estendendo as mãos as mãos vazias para a cruz, dizendo, Senhor, não a nós, mas somente a Ti. Ele se achega mais a Deus. E do outro lado, Deus também usa o pecado para a sua glória, para mostrar a sua justa condenação para os que são incrédulos, para os inimigos de Deus. Então, o pecado, ele é um fim último que Deus usa para a sua própria glória. No dia da condenação, do juízo final, o pecado, até mesmo dos ímpios, trará glória a Deus. Tudo bem? Prosseguindo. Nós também não queremos dizer que o crente está livre de lutas e provações quando afirmamos a perseverança dos santos. Ele passa por provações. Ele passa por lutas. 1 Coríntios 10.
Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Nós passamos por tentações. Já no início do cristianismo, o apóstolo Paulo afirmava isso. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Perceberam? Nós perseveramos. Porém, nós passamos por tentações, e não poucas tentações. Nós passamos por lutas, e não poucas lutas. O cristão genuíno, ele persevera, mas ele luta. O cristão genuíno, ele persevera, mas ele também é tentado. Uma pergunta aqui que remonstrantes, arminianos, como você preferir chamar, pelagianos, semi-pelagianos, enfim, eles fazem. E como explicar aqueles que caem da fé? Como explicar aqueles que estavam na igreja e linguajar? Ricardo, sou oriundo de uma igreja pentecostal clássica, tá? Então, o termo que era utilizado lá era se desviaram. Tudo bem? Era muito comum nós ouvir algo do tipo: Ricardo, você viu que o irmão desviou? Ô Ricardo, lembra daquela irmã que estava na mocidade? Então, ela está desviada, vamos lá fazer uma visita. Os que são contra essa doutrina, eles usam muitas vezes esses argumentos, tá? Ok, e os que caem na fé? Alguns exemplos que a própria Bíblia mostra, e eles utilizam isso. Tem o exemplo de Himeneu e Alexandre, está em 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conservando-se a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Himeneu e Alexandre não só naufragaram na fé, como blasfemaram ainda. Um outro exemplo que a Bíblia dá é Demas, também com Paulo, em 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente da Galácia, Tito da Dalmácia. Ele fala aqui de alguns de seus companheiros, ok? Um foi para um local, para uma determinada igreja lá na Galácia, foi Crescente. Tito foi para uma outra igreja lá na Dalmácia. Só que tem um que ele não disse que foi para igreja nenhuma. Esse, pelo contrário, ele abandonou a fé. É Demas. Tudo bem. Como falar desses exemplos aqui? Como explicar esses que caem? A Escritura Sagrada ensina que eles nunca foram crentes legítimos. Isto é, eles nunca passaram pela experiência real da conversão. Então, eu poderia citar aqui Provérbios em que diz que o coração do homem é enganoso. Eu poderia citar também aqui... É Provérbios mesmo? Eu falei correto? Me socorre. Se eu estiver errado, me desculpem. Jeremias, é Jeremias, bem lembrado. Provérbios também vai me dizer o seguinte, que isso é Provérbios, tenho certeza, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas afinal são caminhos de mortes. Então, há sim a possibilidade de que nós achemos que passamos por uma verdadeira experiência de conversão, mas que, na verdade, nós nunca nem conhecemos a Cristo. Eu poderia me aprofundar aqui e falar que a Bíblia também mostra que a respeito, isso é Mateus 6 ou 7, se não me engano, que vai dizer que é pelos frutos que nós conheceremos que realmente são
os falsos profetas, okay? Os que estão de engano na casa de Deus. Eu poderia também citar ainda em Mateus 7, quando Cristo fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, olhem só, Senhor, mas no Teu nome nós expulsamos demônios, no Teu nome nós operamos maravilhas, no Teu nome nós curamos. E Ele dirá o seguinte: eu me esqueci de vocês. Eu nunca conheci vocês. Então, eu não vou citar nomes aqui por questão de ética, mas tem muita igreja por aí, ou uma pseudo-igreja, que, venha um milagre e faz campanha do milagre, e divulga na rádio, divulga na TV, não sei o que, milagre, cura, e faz coleção de cadeiras de rodas, de muletas, enfim. Eu não estou questionando da cura, se é verdadeira ou não, mas o que a Bíblia vai mostrar é que isso não tem muita relevância quanto nós achamos, quando digo nós, a igreja no Brasil. É possível sim que isso acontecerá, que naquele dia muitos que pareciam, que até operaram milagres no nome de Cristo, na verdade nunca foram conhecidos de Cristo, tá? Deixa eu só fazer não sei se eu posso fazer essa brincadeira ou não. Há pessoas, segundo a Bíblia, que não são conhecidas nem no céu e nem no inferno. Cristo vai dizer: eu nunca conheci vocês. E o que nós ouvimos lá em Atos, o que nós lemos lá em Atos, estava em Éfeso, operando milagres. Alguns filhos de rabino decidiram imitar o Paulo. Eu te conjuro em nome de Paulo, em nome de Cristo a quem Paulo prega. Aí o demônio vira para ele e fala: eu conheço Paulo, sei bem quem é Cristo, mas e tu, quem é? Tem gente que não é conhecida nem no céu, quanto mais no inferno. Deles à parte, veja o que a Bíblia fala a respeito desses. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Entende isso? O apóstolo João ele estava enfrentando isso, segundo alguns dizem, a primeira carta de João é direcionada à igreja de Éfeso, primeiramente, onde ele era pastor. Ele está enfrentando alguns problemas, como, por exemplo, o fato de que muitos estavam questionando: mas tem gente que está saindo da igreja. Ele diz o seguinte: esses que estão saindo, ou que saíram, na verdade, nunca pertenceram ao nosso povo. Qual povo? Ao povo de Deus. Por quê? Se eles tivessem ficado, essa seria a prova de que realmente eles eram. Voltando à doutrina da perseverança, os santos perseveram. Se eles tivessem perseverado, é isso que ele quer dizer aqui, isso seria a prova de que eles são santos, de que eles são eleitos. Vou repetir aqui. Os eleitos perseveram. E a prova de que eles são eleitos é porque eles perseveram. Eles não eram eleitos porque não ficaram. E qual é a prova de que eles não eram eleitos? Porque não ficaram. E ele diz mais o seguinte: o fato deles terem saído mostra que eles nunca eram nossos. E se fossem nossos, eles teriam permanecido. Mas na realidade, não eram nossos. Então, quanto aos que se quanto aos que se apartam da fé, a verdade é que eles nunca estiveram na fé. Essa é a verdade. Deixa eu lançar a mão de alguém de peso para poder me ajudar aqui, uma explicação melhor aqui. Isso não é meu, isso é de John Owen, puritano, século 17, tá? Ele também enfrentou algo do tipo nas suas igrejas, e ele criou o seguinte silogismo. Lembram da aula do Walter, do silogismo? O que é um silogismo? Vamos lá. John Owen ele criou um silogismo a respeito dos que caem na fé. E o silogismo é o seguinte. Primeira premissa. Os eleitos não podem, é o que a Bíblia ensina,
os eleitos não podem cair. Segunda premissa. Alguns que professam a fé caem. Qual é a conclusão lógica? Logo, esses que professam a fé e caem não são crentes eleitos. Tudo bem? Essa é a lógica. Os eleitos não podem cair. Mas há pessoas que professam a fé e caem. Então, é porque esses que professam a fé e caem nunca foram crentes eleitos. Tudo bem? Vou pular aqui porque o tempo que hoje um pouquinho. Eu quero concluir com o seguinte argumento, ou o seguinte ponto, melhor dizendo. Tudo bem, nós vimos que a respeito da doutrina da perseverança dos santos, porém, ela é a conclusão de um todo de 5 argumentos, ou 5 pontos. A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos. Quando você concorda com um ponto, isso te leva automaticamente a concordar com o próximo ponto. Porque eles estão conectados entre si. Eles são intrínsecos, não se podem desassociar. Ou seja, se você discorda de um ponto, isso faz com que todos os outros pontos desmonorem. Já ouviram aquilo? Os mais novos aqui talvez vão ver isso. Ou os que são mais assíduos na internet, no Facebook, no YouTube, por aí. Eu sou um calvinista de 4 pontos. Eu sou um calvinista de 3 pontos. Na verdade, você ainda não conheceu o calvinismo na sua totalidade. Você, como alguns dizem, você está no processo de calvinização. Ou arminiano disfarçado. Ou alguém que está migrando, um arminiano que está migrando para o calvinismo. Não existe calvinismo de 4 pontos, nem de 3. Por quê? Se você não concorda com um dos pontos, os outros 4 não tem como se sustentar. Automaticamente eles desmoronam. Percebam. Por que Deus elege? Porque nós estamos mortos em pecados. E não temos como nos achegar a Deus. Por que Cristo morreu na cruz para expiar os nossos pecados? Porque Deus nos elegeu. Ou seja, Ele não torna propícia, ou melhor dizendo, desculpem, Ele não torna a salvação uma possibilidade. Senão não teria motivo para Ele descer, para Ele encarnar. Porque pensem da seguinte maneira, se houvesse essa possibilidade, então correríamos o risco de ninguém aceitar a Cristo. Logo então, a morte dele teria sido em vão, porque ninguém teria morrido, perdão, porque ninguém teria crido nele. Ninguém teria sido salvo. É a lógica do absurdo, onde nós podemos chegar com o pensamento arminiano, com o pensamento remonstrante. Amém. Esse também foi dos textos que eu tirei, porque estava muita coisa. Sim, sim. O outro ponto, a graça irresistível. Porque nós estamos mortos em pecados e não temos como querer Deus, porque Deus nos elegeu e porque Cristo morreu para expiar nossos pecados, é que o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo nos atrai, porque há uma certeza nisso. Aqueles que Ele chama virão. Se nós não crermos que a graça é irresistível, ou seja, que quem Ele chama virá, logo voltaremos ao mesmo ponto, será um círculo vicioso. Então pode ser que ninguém ouvirá o chamado.
E por quê? E por fim, e porque o chamado é eficaz e é Deus quem chama, logo, esse chamado não pode se tornar nulo, ser anulado. Logo, nós seremos preservados por Deus. E porque somos preservados, perseveramos. Percebem? Eu sei que o exemplo que eu dei aqui, talvez não seja o melhor. Eu creio que talvez alguém poderia elaborar de uma maneira bem melhor do que eu uma demonstração de como são conectados os 5 pontos. Mas, num pensamento bem simples que eu utilizei aqui, nós conseguimos chegar à conclusão de que não tem como crer em um sem automaticamente aceitar o outro. Eu vou usar um exemplo aqui de John Wesley. Ele não cria nos 5 pontos, eu sei disso, calma. Mas John Wesley, ele dizia o seguinte a respeito da palavra de Deus. Se você crê em Gênesis 1:1, o que está escrito lá? Porque no princípio, Deus criou os céus e a terra. John Wesley dizia, se você crê em Gênesis 1:1, o restante da Bíblia, você engole. É a mesma coisa trazendo para a questão das doutrinas da graça. Se você concorda com o primeiro, automaticamente, obrigatoriamente, isso vai te levar a concordar com o segundo e com o terceiro e com o quarto e por fim com o quinto. Tudo bem? Para finalizar aqui, eu sou um pouco ruim de desfecho, por isso eu preferi utilizar um vídeo para ficar mais fácil. Eu procurei algo que pudesse ajuntar, amarrar todos os 5 pontos de uma maneira bem fácil, tudo bem? É um clipe, tá? É uma música, o clipe é um clipe animado, tudo bem? Então, o foco maior, ou seja, eu peço que vocês prestem atenção, mas na imagem em si, nas figuras, tá? Do que realmente na letra em si. Deixa eu pegar aqui. Onde tá? Por favor. É o microfone? O microfone? Quando você vai arrumando aí, vale lembrar também que a gente normalmente julga os arminianos ou semi-pelagianos, dizendo que eles pecam, perdem a salvação, pecam e perdem a salvação, né? E, bem da verdade, aqueles que realmente, fielmente acreditam na doutrina arminiana ou semi-pelagiana, eles não dizem isso, né? Eles dizem que eles apostatam da fé e não tem como voltar para a fé, né? Porque às vezes a gente brinca, né, e fala, os caras acordaram hoje, perderam, né? E na verdade eles não pensam desse jeito, né? Eles falam assim, hoje em dia tem uma grande parcela que pensa, mas aqueles verdadeiros, né? Igual a gente tem os calvinistas de verdade, os de 5 pontos, né? E os arminianos lá de 5, eles realmente pensam assim, não é porque eu pequei hoje que eu perdi a salvação, mas porque eu apostatei da fé, deixei mesmo a fé, esse não vai voltar a ser salvo, né? Uhum. Então acho que vale também a gente lembrar disso, para não ficar julgando os caras de uma maneira errada. Inclusive eu até usei essa brincadeira no início aqui, mas é só um exagero, tá? A verdade é que eles não creem nisso, hoje eu estou salvo, amanhã não, hoje eu estou salvo, amanhã não. Mas eles concordam, sim, que é possível se apostatar da fé e não voltar mais. Que um crente verdadeiro, tendo experimentado realmente a obra de Cristo, salvífica, redentora, a regeneração de Cristo, pode perder a fé, pode perder a salvação. Tá? Mas, óbvio que não há essa brincadeira de ping-pong, isso é mais uma caricatura, muito obrigado, do que alguns calvinistas, eu não sei se são muito calvinistas os que fazem isso, mas no Facebook, né? O Facebook e o YouTube é palco de guerra, né, irmão? Acontece de tudo ali. Mas, só uma coisa antes de passar o vídeo, quer comentar, irmão?
Eu lembrei também o nome do calvinista de 4 pontos é amiraldismo. Tem um segmento teológico que crê nisso. Chama amiraldismo. Vamos ter um particular depois, aí vocês vão explicar mais aí.